Atenção, as aulas estão começando. Favor comparecer à 8ª temporada do Kanshou, o podcast que dá aulas, um episódio de cada vez. E hoje vamos continuar a nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco contendo Bakemono, Kizumono, Nisemono e Nekomonogatari. E além disso, estamos acompanhadas por duas convidadas muito especiais, Ana Lu e Tibi Martins. Olá, pessoas. Tem que ser pessoas. Urá. Saudações, pessoas. Boa noite, gente. Me diga, como vocês reagiram quando levaram o primeiro fora de vocês na escola? Vocês choraram? Vocês agrediram a pessoa ou vocês amaldiçoaram as pessoas? Eu claramente amaldiçoei as pessoas. Qual é a maldição judaica pra esse caso? O golem vai até a sua casa. Faz um golem e manda trucidar a vida da pessoa. Geralmente funciona. Ou toca uma trombeta na porta da casa dela por uma semana. Se ela não sair pra te dar um beijo, você, destrói a cidade dela. Geralmente é assim. Já vimos que jeitos saudáveis de se lidar com términos e frustrações não existem em Monogatari. Você pode simplesmente quebrar coisas também, pra aliviar a raiva. Eu só falei, então tá legal. Até o começo da aula, porque foi no recreio. Maduro, Felipe. Muito obrigado. Muito maduro. Não lembro qual foi meu primeiro fora. Você não lembrar muito cedo, mas definitivamente amaldiçoar não seria a ideia. Com 12 anos, com uns 15 talvez. Vamos discutir então sobre relações e maldições depois da sinopse. Episódio 4, Nadeko Snake, o demônio do rancor. Sengoku Nadeko é uma ex-colega da irmã de Araragi. Após 6 anos, Araragi precisará ajudá-la a se livrar de uma maldição, apenas para mostrar que ele é a pessoa mais presa em seus próprios dilemas. Vamos lá, a gente tá aí há um mesinho sem gravar, apesar do ouvinte não saber disso. Então sentar pra regravar aqui os nossos episódios tem sido um pouco desconcertante, mas eu acho que a gente tá com sorte de ter pego uma sequência de episódios não tão maluca quanto os outros. E eu queria saber de você, Tibi, como que tem sido voltar finalmente a gravar e desses 2 episódios? Olha, voltar a encarar esses 2 episódios foi divertido, né? Eu acho que a história é bem intrigante, essa história da cobra. E ele põe diversos fatores que te deixam meio que em dúvida, né? Bom, a gente vai conhecer a Nadeko, né? E aí a gente vê que ela é muito mais nova que o Araragi. E ela era amiga das irmãs dele. Que as irmãs que a gente já veio discutindo aqui, né? Que provavelmente pra frente a gente vai ter ali mais coisas, né? E dessa vez, vários episódios a gente sempre teve a relação família, mãe e filho, filha, né, muito forte, mas sempre envolvendo muita família. E neste caso, com a Sengoku, é a ausência, entre aspas, da família, porque ela sempre quis ter um irmão mais velho, ela se espelhou isso na Araragi quando criança, mas você fica ali naquela dúvida do quanto é a admiração por irmão ou a admiração por um sentimento amoroso. Mas eu vi muito com aquela questão de você espelhar alguém, né, projetar alguém que você não tem na sua vida. E essa foi a relação familiar que a gente teve nesse episódio, que veio, assim, junto com o que a gente tem visto ao longo dos outros episódios. Sempre tem ali uma ligação dos personagens com a família. E aí a gente volta ali depois de quase um mês, né, sem gravar aí, a gente volta a pensar em todas as questões que a gente já viu antes, mas eu gostei bastante do episódio. Dos episódios, né? Eu também gostei bastante desses episódios, como a Chibi falou. Me chamou muito essa atenção do Araragi, de novo, como uma figura de irmão mais velho pra uma menina que não é as irmãs mais novas dele. Então, acho que até uma coisa que eu pensei agora, enquanto a Chibi falava, de que pras meninas que estão da idade dele, que estão mais perto ali no colegial,
são interesses românticos, de algum jeito. Atrações sexuais, jogos. E quando são as meninas mais novas, graças a Deus, tem essa coisa de... esse olhar de irmão mais velho, de cuidado, de eu tenho que proteger porque lembra minhas irmãs. E o que nos leva, será que ele é realmente assim também com as irmãs? Ele cuida delas? Porque até agora a gente só viu cenas muito rápidas ou flashbacks deles, eu acho. Isso é bastante interessante. E teve duas coisas que eu gostei bastante nesses episódios. Um é que a gente pode ter gravado há mais de um mês, mas eu acho que principalmente com a presença da Cambaru, trouxe muita coisa de volta, muita coisa amarrada, que inclusive vou falar que conectam a Cambaru e a Sengoku. E a outra é que é triste, mas é legal, a Senju Ogahara não tá presente nesses 2 episódios, então nós temos os desenvolvimentos de outros personagens. No episódio 9 a gente tem um momento muito maior com a representante de classe, que sempre aparece em todo o arco. E eu gosto bastante dela porque nessa relação de tipo, todas as meninas que são mais ou menos ali da idade dele, tem algum interesse amoroso, tem alguma piada sexual, e com as mais novas são as irmãs. A representante de classe até agora ela é só uma amiga. Então é interessante ver o Araragi com uma relação feminina além desses 2 aspectos, de família ou romance. A Senju Ogahara tá presente diretamente, no caso, né? Porque ela vira pra Cambaru e fala, é pra ele te tratar bem, tá? Mas ela ao mesmo tempo vira pra Araragi e fala, se você relar nela mais do que você rela em mim, eu vou te trucidar, moleque. Você tá fudida. Então ela continua nesse fé das malucas, que eu acho muito engraçado dela, porque ela é realmente muito tsundere, como a Hanekawa fica falando. E eu gostei muito de pequenos detalhes nas falas do Araragi que indicam que ele tem... E, cara, desenvolvimento de personagem. Ele tem desenvolvimento de personagem porque ele presta atenção no que as pessoas falam. Às vezes ele dá uma ignorada, mas às vezes ele presta atenção. Por quê? O que ele fala? Quando ele tá ali na cena da biblioteca com a Hanekawa, ele fala, não, então agora eu tô querendo estudar mais, não sei o quê, porque agora eu tô começando a pensar o que eu quero fazer na minha vida, né, já porque a Senju Ogahara virou pra mim e falou, olha, eu tenho planos de ter trabalho, casa e filho com vocês, então, e você sabe o que você quer da vida? Então ele tá tentando arranjar um rumo, eu achei isso muito legal, porque ele tá tipo, realmente, acho que se eu gosto da Senju Ogahara é uma coisa que eu faria por ela. Mas ele ainda ficou deu uma comida de bola em considerar chamar pessoas pro aniversário dela. Sendo que a Hanekawa falou, vocês não gostam de lidar com pessoas. Vocês querem passar tempo com vocês mesmos, é isso. E ele provavelmente tá só meio evitando ter uma relação mais direta com a Senju Ogahara. Talvez por timidez mesmo, que enfim, um moleque adolescente, normal. Talvez ele não se sinta pronto em passar um tempo talvez mais íntimo com a Senju Ogahara. Mas é isso, eu achei muito legal que esses pequenos detalhes que foram conversados nos outros episódios estão aparecendo nos comportamentos dele. O negócio que eu achei legal desse episódio é que, assim, era uma maldição que ela só foi ativada por conta da resistência à maldição, porque o cara explica lá depois, né? Ela foi castada do jeito errado, a maldição, ela não ia ativar. O problema foi quando ela tentou correr dessa maldição e escolheu isso fazendo de um péssimo jeito, que foi matando cobras num templo dedicado a um deus da cobra, né? Aí o que foi difícil pra mim é que os outros episódios, pra mim era muito claro a relação da maldição com alguma questão interna do personagem, sabe? E pra mim nesse episódio não ficou tão claro assim, eu não consegui entender a maldição da cobra com algum assunto que a Nadeko tivesse que resolver. Vocês conseguiram pescar alguma coisa nesse sentido? Acho que isso também me pegou um pouco e foi um dos pensamentos que eu tive, que é, Jesus, espero que alguém traga alguma coisa nesse episódio, porque esse aqui eu tive um pouco mais de dificuldade em fazer a relação. Eu tenho 2 pontos, na verdade. Na tela, um nos episódios e outro fora, tem a ligação. A gente vai ter em muitos momentos, que eu gosto bastante, a Cambaru, a relação, assim, entre Cambaru e a Sengoku, por causa da questão do bondage, que a gente falou no último episódio. No próprio arco da Cambaru, isso é algo mencionado muito por cima, agora tem todo sentido. Porque a Sengoku está sendo restringida, sendo apertada. E o Araragi pergunta, mas não dói? Sabendo que dói, que ela tá escondendo a dor. E ela fala, incomoda. Dói um pouco, mas eu consigo. E tem um trecho que eu não gravei, não salvei palavra por palavra, mas que aí a própria Cambaru responde. Um pouco de restrição é bom, mas muita pode te machucar. É uma regra básica do bondage, de você não pode amarrar, apertar nenhuma parte durante muito tempo, mas que diz, e essa foi a relação que eu fiz de sentimentos, de restrição. Tanto a Cambaru, ela precisava ser restringida, quanto talvez a Sengoku também ela queria essa restrição.
por uma questão de carência ali, de tipo, olhar o Araragi e ver essa figura de irmão, tanto como uma insegurança, porque ela gostava de uma pessoa, essa pessoa não responde, aí ela perde uma amiga porque um cara veio com ela. Então eu acho que é esse jogo de as duas precisam de restrição, e acaba vendo. Massa, muito bom, muito bom. Agora que tu falou, tem também a questão dela matar a cobra no templo, tem a ver também com a castração do sentimento que ela estava possivelmente desenvolvendo ali, tipo, uma autorrestrição imposta. Aí a gente já falou de psicanálise em outros episódios, e aí, tipo, seja o sentimento dela pelo Araragi, nessa figura que ela tem como irmão mais velho, que ela quer reprimir e tal. Cara, achei massa o caminho que tu tá indo. É todo mundo quase que afogado em inveja, quase. Em quase todos os episódios a gente tem passado por pelo menos uma visão de que alguém tá com ciúme ou com inveja de alguma coisa. E esse, assim, me pegou muito descarado porque o Araragi tá subindo pro templo com a menina. E aí ela tá contando a história dela, a gente tá realmente descobrindo qual que é a dela. E ela conta, né, que não tem amigos, não sei o quê, o Araragi foi uma das poucas pessoas que conversava com ela, que brincava com ela, não sei o quê. E aí dá um close na cara dela, até um pouco sinistro, que tipo, cara, eu queria você como irmão, eu te adoro. E aí, no momento que eles saem do túnel, vem uma parede de bambu verde, e a gente já viu o verde usando como inveja e ciúme nos episódios anteriores, e é quase que uma coisa que fica muito em cima deles, sabe? E com certeza tem sido uma coisa de repressão do desejo, junto a ela querer uma relação que as irmãs do Araragi têm com ele, de irmão mais velho também. Eu peguei duas temáticas muito fortes nesse episódio, aí vocês podem ou não concordar comigo. Outra é o que eu brinquei no começo, de rejeição. Vamos aprender a lidar com rejeições. E no anime tá tudo bem, são todos adolescentes, quando não crianças. É ali que a gente vai aprender mesmo. Mas é como as pessoas lidam com rejeição, não só de serem rejeitadas, mas de outro lado que a gente vê pouco na mídia, de rejeitar as outras pessoas. Porque pra Sengoku, ela precisava rejeitar o menino pra aceitar o Araragi, que não tinha nada a ver com a história, porque só arrumou uma bicicleta pra uma amiga da irmãzinha. Então a gente tem esse jogo muito forte o tempo todo. Acho que é importante, porque aquela coisa, nem tudo vai ter a finalização que a gente quer. E é o que o Araragi tem que lidar com no final. Ele não vai poder salvar as pessoas que enviaram a maldição. Lembrando, todas as crianças que têm que aprender. Que aí é o ponto 2, ação e consequência. Que foi uma coisa que eu adorei ver. Que é logo no começo, quando a gente vê a Cambaru. Se vocês viram que a Cambaru tava de cosplay de Ash, né? Não foi só eu. É verdade. E a gente vê que o braço dela não se recuperou completamente. E que o Oshino disse que ela vai poder voltar a jogar com 20 anos. E eu achei isso tão bom de ver em tela. Triste pra ela, obviamente. Ok, ela não teve toda a culpa do mundo pela maldição. Mas ela em si tinha um pouco da culpa dos desejos dela. E agora ela tá encarando uma consequência. Ela não vai poder usar aquela mão, não vai conseguir jogar até os 20 anos. Mas ela vai poder voltar. E é a mesma coisa que acontece com as pessoas que nem estão em telas e ainda assim são super responsáveis por todo o episódio. Que a gente descobre no final, que são duas cobras, duas pessoas com raiva, que vão ter que lidar com a maldição, toda a energia ruim, podemos dizer assim, que eles tacaram pra Sengoku, vão voltar pra eles. Porque ações têm consequências. Às vezes as pessoas não são culpadas de enviar uma maldição, não é uma coisa que foi, eu paguei alguém pra fazer o trabalho, como a gente diria aqui no Brasil. Mas as consequências vão acontecer, assim como o Araragi tentar salvar todo mundo o tempo todo vai ter suas consequências. Eventualmente ele não vai conseguir salvar alguém, eventualmente ele vai se ferir mais do que ele pode se curar. E o que vai acontecer então? E literalmente sem olhar pra quem, né? Porque ele ia até salvar a pessoa que tinha amaldiçoado a Sengoku também, sem pensar duas vezes. Eu ia querer só voltar para esse ponto que a Ana falou da rejeição, que a gente tem dois pontos de vista, apesar de que um não é muito trabalhado, né? A gente tem a Sengoku rejeitando o rapaz, por isso veio o caos da maldição, mas a gente não pode esquecer que a Cambaru foi rejeitada. Então a gente tem os dois paralelos, né? Uma pessoa que foi rejeitada e tá se superando com essa rejeição, inclusive virando amiga do atual da sua ex, Sim. né? Que é muito engraçado essa situação. E você vê traços de carinho que ela tá começando a gostar do Araragi, mas ela não quer mostrar isso, porque ela foi rejeitada 2 vezes no passado e agora recentemente por conta do Araragi. Então é a questão
de uma pessoa mais adulta, né? Porque a Sengoku é muito criança, lidando com essa rejeição. Enquanto a Sengoku, muito nova, já tendo a consciência de que aquilo não é uma coisa que ela quer. E ter a decisão, independente dos motivos pelo qual ela rejeitou, ela fez uma escolha e ela tem ali a visão do que ela quer, né? E muitas vezes as crianças, elas aceitam as coisas por conta de grupos, né? Por conta de fazer parte daquilo. Então ela poderia simplesmente aceitar aquilo porque as amigas vivem nesse mundo, ou porque é aquilo que é o primeiro contato dela, né, com um sentimento amoroso. Mas não, ela sabia que ela não queria aquilo, que não é de quem ela gostava, né, e que não seria correspondido. Então a gente tem ali 2 paralelos sobre essa questão da rejeição. E a cobra, ela é muito complexa, né, porque o significado dela, muitas vezes a gente vê como uma coisa traiçoeira, né, uma coisa sorrateira, traiçoeira, mas ao mesmo tempo, em algumas culturas, a cobra é vista com um olhar positivo, né, ela é vista como sorte. Então a gente tem ali boa fortuna. Então a gente tem que entender qual que é o significado da cobra nesse sentido, né? Porque a cobra foi o animal escolhido. Não só questão de restrição, mas eu fiquei tentando imaginar por que a cobra. Eu acho que a Ana tem um palpite. Eu posso falar merda primeiro, depois você completa? Eu posso só fazer um comentário que não é sobre a cobra? Claro. Eu acho que é um paralelo que só me veio agora. E é importante fazer, mesmo que não seja tanto sobre o episódio. É justamente essa pressão que as meninas, mulheres no geral, mas falando das meninas, crianças mesmo, têm de... ele tá puxando no seu cabelo porque ele gosta de você. A amiga dela deixou de falar com ela porque o menino deu em cima dela. Brigando por macho aos 11 anos de idade. Exato, tipo, não foi porque a Sengoku foi atrás deles de alguma forma, não. Eu acho importante falar que isso é uma merda e ela teve que, novinha, ter toda essa noção, todo esse amadurecimento e sofrer maldição só porque ela sabia o que ela quis. Eu acho que é um paralelo triste e importante ser pontuado. Mas vai lá falar merda sobre cobras, Nathan. É que, eu não sei, eu me peguei muito pensando na circunstância em que ela se encontra. E tem tratado muito também na terapia a questão de, tipo, pra lidar com problemas você precisa ser vulnerável. E se expor emocionalmente é um tipo de vulnerabilidade. E tanto que, assim, o anime leva isso pra um lado mais literal, né? Porque na hora que ela vai pra casa dele e ela vai demonstrar o que tá acontecendo com o corpo dela, ela fica ali praticamente seminua na frente dele. Rola aquele momento bem embaraçoso, típico de anime, que é meio, enfim, desconfortável, mas vai muito por esse canto de tipo, olha, eu estive aqui na cara, na coragem, e eu estou vulnerável, desnuda na sua frente, mas olha só o meu problema, eu quero lidar com isso. Então você precisa desconstruir essa camada essa proteção, né? Essa camada de proteção que você tem, essa sua resguarda, pra você se reconstruir e lidar com trauma. E a cobra também é muito símbolo da reconstrução, destruição e reconstrução, com o Ouroboros, né? Da cobra comendo papo rabo. E a primeira coisa que vem na minha mente é isso, assim. Gostei da relação. Mas foi uma ótima análise. Eu achei que fica a crítica, você mentiu falando que ia falar merda, estava esperando outra coisa. Não sei, eu tirei muito do rabo, da cobra, do rabo, da boca, foda-se, vai sair. Mas agora, eu tenho uma pergunta. Porque o anime, ele faz um joguinho de tipo, não era uma, eram 2 cobras. Porque tudo bem, era 2 pessoas que ficaram magoadas com a situação. Mas eu não sei, eu quero só jogar aí no ar pra ver se tem alguma outra coisa que a gente pode pescar pelo fato de ela ter sido alvo de 2 e não uma só. Ou talvez era só isso mesmo e foda-se. O primeiro ponto é a inveja da amiga que ficou com ciúmes que o menino deu em cima dela. E o segundo é o menino que foi rejeitado. Mas a gente vê, né, como mesmo, sei lá, com 11 anos de idade, a amizade não é tão forte nesse sentido, né? Porque a menina preferiu amaldiçoar a amiga do que simplesmente falar:
ok, eu também fui rejeitada, porque o menino gosta das Sengoku e não de mim. E eu vou lidar com isso, mas ela preferiu quebrar um laço e amaldiçoar a amiga. Como se a amiga fosse responsável pelo menino gostar dela. E aí vem aquela questão, né? Muito do... A gente não é responsável pelo que os outros sentem, pelo que os outros entendem, né? Eu acho que Pequeno Príncipe é uma grande merda, né? Tu és eternamente responsável por aquilo. Não, você não é. Não é responsável por aquilo que cativas, entendeu? Porque você pode simplesmente fazer que nem o próprio Araragi. O Araragi, ele, de uma forma inocente, porque é da essência dele, ele tenta ajudar as pessoas. E aí ele acaba cativando as pessoas, não porque ele quer, mas porque a essência dele e a forma dele acaba agradando algumas pessoas. Tanto que a gente vê essa relação de diversas meninas com relações ou afetivas, né, amorosas ou não, familiares, em cima do Araragi por conta da essência dele de querer ajudar todo mundo, né? Digamos assim, ele tem ali um comportamento e uma essência positiva que agrada, mas não é ele que tá indo atrás daquilo. Aquilo é uma consequência de como ele se comporta. E é a mesma coisa, assim, Goku simplesmente é ela, né? Se o menino ficou apaixonado por ela, a culpa não é dela. Porque ela é quem ela é, ele se apaixonou por quem ela é. E aí você vê essa inveja da amiga, é só porque o menino gostou dela ou é inveja da essência da Sengoku? Então você tem esse ponto. Eu tenho só uma teoria em cima de uma coisa que você disse, Chibi. Eu tenho teoria todo o episódio, gente. Eu acho que devia contar. E no final, se que tiver certo, eu ganho um ponto no Canchão do Bilhão. Normal, ninguém nunca ganhou, mas vamos. Essa natureza do Araragi. Eu acho que ele realmente pensa que ele é essa boa pessoa. Mas aconteceu uma fala estranha nesse episódio. E o Oshino fala pra ele que, tipo, uma hora eu vou embora e você vai continuar atraindo essas coisas. Você tem que parar de ajudar toda menina louca que aparece no seu caminho. E ele repete, eu simplesmente não posso. Eu simplesmente não posso. O quanto ele tem controle disso ou alguma coisa vampírica induz a ele a fazer. Mas era isso que eu queria até lançar aqui. Acho que até só pra... Porque tu vai terminar isso, eu queria colocar um sal aí, que é falado pro Araragi, tu pode a hora que tu quiser deixar de ser vampiro e voltar a ser humano. Tu não deixa porque tu não quer. E aí a pergunta é, por que ele não quer? Ai, puta, eu acho que é porque ele quer ficar alimentando a menina, a Shinobu. Porque lembra que a gente viu no outro episódio que ela suga o sangue dele e o Oshino meio que deixa claro, você não deixa de ser vampiro por conta dela. É tipo, isso tá na tua conta, meu filho. E é aquela coisa que ele falou, quando uma pessoa amaldiçoada, se cava 2 covas. O Araragi ou tá cavando a terceira pra ele... Por isso 2 cobras, né? Aí, ó, parabéns. Aí, ou ele tá cavando uma terceira pra ele, ou ele se mete tanto que ele vai tomar uma na cova das 2 pessoas. Porque é isso. Ele tá, enfim, caminhando pra se destruir, tá ligado? Vocês querem falar sobre cobras ou vocês querem falar de vampiros? Sim. Porra. Sim. Bem-vindo. Expansão de Então, domínio. Você está no Canchão do Bilhão. Escolher uma coisa só pra eu falar por vez. Na verdade, esse episódio a gente teve recheado de informações. Que a Shinobu não só é uma vampira, mas era uma vampira real. Uma vampira super importante com sangue real. E que parte de uma teoria minha está certa. Araragi ainda é 1/10 de vampiro. Falam isso. E que ele só precisa largar ela. Se essa fosse uma pergunta... Qual é a porcentagem do Araragi de qual a humano? porcentagem? Eu tinha acertado, tá vendo? É o Araragi Toguro, né, vampiro. Você é apenas 10% do meu poder, Uramesh. Não só isso, mas como ele fala, confirma, eu sou uma singularidade ainda. Eu não sei o quão literal foi isso ou não, mas ele... Eu não sei agora se foi o Oshino ou o Araragi conversando, mas qual deles? Os vampiros são os reis das singularidades. Como talvez os vampiros, tipo um rei demônio da vida. E que as singularidades estão acontecendo mais, estão aparecendo mais, estão atraindo yokais. Porque a Shinobu está lá. Eu sabia que aquela menininha tinha história. Tem um caroço nesse angu aí, meu. Tem muito caroço. Será que o Araragi, assim, jogando, ele ainda quer se manter vampiro pra poder proteger as pessoas que ele ama? Proteger as irmãs, proteger a família? Porque assim ele continua tendo poderes? Ou pode ser só um fomo da vida? Gente, imagina, tu é um vampiro, tu é foda, tu consegue ajudar um monte de gente, do nada você vira um adolescente do ensino médio. Trágico. Ou talvez tenha alguma coisa da própria Shinobu
que ele não quer deixar de ser vampiro para proteger as pessoas da Shinobu. Também pode ser. Nossa, né? Ele serve de alimento dela para ela não precisar se alimentar de outras pessoas. Tá, de outras pessoas. Olha, Tibi, faz muito sentido. Pode crer. E combina muito com a ideia temática do Araragi tá cavando a própria cova. É de pouco a pouco, né? Porque, assim, pra mim, esse episódio, ele foi meio que um intermédio entre o último e o que vai ser daqui a pouco. Não foi muito sobre a menina. Eu senti que esse episódio foi um pouco mais deslocado do que os outros, tematicamente, mas porque deixou muito a pulga atrás da orelha de que o Araragi tá se complicando. E tem deixado claro isso nos outros episódios, mas esse aqui tem cena dedicada só pra isso. Então eu fico realmente pensando que ele tá, enfim, envolvido com alguma treta, alguma tramóia. E ele não quer deixar de ser vampiro por causa disso. Mas eu gosto que, tipo, ainda assim ele arranja problemas mundanos de adolescente, que a Senjo Gahara fica brincando de teste de fidelidade com ele, né? Fica mandando... A Cambaru vai lá na casa dele e fala, cadê teus pornô? A Senjo Gahara mandou eu procurar. Que isso, mano? Então, assim, ele tá realmente muito dividido no mundo do vampiro e no mundo dos humanos. Muito engraçado. Isso tem muito sentido, pra falar a verdade. Acho que tem muita resposta. O fato dele estar dividido entre a vida colegial e a vida de singularidades dele. Acho que tem caroço nesse ângulo. Eu sei que, assim, falando mais do anime em geral, eu sei que muita coisa não vai ser resolvida nesse arco, porque não esquece que a gente tá fazendo o primeiro arco de todos os Monogataris. Eu acho que esse arco não vai dar todas as respostas que a gente quer, e aí fica aí um possível convite pra futuras temporadas a gente fazer os outros arcos. Até porque tem menos episódios, inclusive, do que esse, então seria menos trampo ainda a gente fazer. Mas já me deixa curioso, porque tá construindo tudo muito bem. Eu não tenho sentido que tudo tá ficando, tipo, devagar ou sem nexo, assim. Eu tô gostando bastante do jeito que as coisas estão sendo colocadas, assim, as peças. Ou, Nathan, a gente vai ter que aprender com a rejeição de que nem sempre nós temos todas as respostas. Exato, eu falei em outro episódio. A incompletude também faz parte da vida. Eu tenho que aceitar isso. É, vai ser um grande final de Ergoproxy, o retorno, né? Nossa, não, Chibi, não ouça a temporada de Ergoproxy. Ouve sim, Ouça, mano. é O meu ótima. podcast vai falar isso na minha frente. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Porque traz tanta coisa, é tão profundo sobre filosofia e neurociência, que você não vai querer mais fazer nada da vida pra ficar fazendo mapa e tentando entender o que acontece. Ok, esse elogio começou muito mal. Mas tem um monte de obras, em geral, que deixa ali, né, algumas pontas soltas até demais, então... Uhum. É tipo o final de Lost, a interpretação é sua, você que decide. Mas vamos falar de uma coisa que foi muito fofa, um pouco medonha, mas muito fofa. E acho que tem a ver com o que a gente estava falando no episódio passado sobre o que exatamente é o sobrenatural desse mundo. E é a Sengoku, na hora que o Araragi fala, pra fazer o ritual você tem que rezar. E ela, tá, mas rezar pra quem? Ela, ele, pra qualquer coisa que você acredita. E ela começa a rezar pra ele. E tipo, nossa, eu achei muito fofo, porque era tipo uma menininha, tipo, minha avó costuma dizer, gente, isso vai ter sentido. E se a gente tiver fé numa folha de alface, a folha de alface vai fazer milagre. Eu cresci assim com a velha, gente. E eu acho que é isso, né? Mais do que uma resposta aos yokais e as lendas e as divindades locais, e cada menina sofre sua singularidade, como elas vão sair dali é muito sobre a fé nelas mesmas e fé nas pessoas que elas acreditam. Então é muito isso, né? As singularidades vão responder ao que cada uma acredita individualmente, não só sobre o mundo, mas sobre elas mesmas. É muito fofinho. Eu queria lançar uma pergunta pra vocês também. Aqui todo mundo tá vendo o anime pela primeira vez. E como vocês se sentiram tendo completado um ciclo da vida do otaku, que é conhecer a abertura desses 2 episódios e nunca ter visto, e finalmente chegado no momento em que, ok, tá todo mundo no seu devido lugar, as coisas estão equilibradas. Eu estou pleníssimo, muito contente. Eu não sabia até, tipo, dar um play rápido nos episódios quando a gente começou a gravar, que essa abertura fazia parte dessa. Eu sabia que era de Monogatari, mas eu não sei, porque tem 1 trilhão de aberturas diferentes. Mas eu tô muito feliz, mano. Eu achei que isso nunca aconteceu no cachorro. E Nathan, vocês trouxeram explicações e interpretações tão bonitas sobre o que são essas serpentes e por que serpentes. Eu quase não quero trazer a referência que eu pesquei. Deixa só aí, deixa que quando a Articular posta no mundo,
às vezes a gente coloca no mundo. Mas coloque. Por favor. Eu vi os 2 episódios, fiz minhas anotações, tudo que a gente conversou sobre rejeição, sobre desenvolvimento de personagem. Aí faltando 30 minutos, eu não. Eu não sei se vocês notaram do episódio 9 pro 10, uma das telas que pisca, que eu não consegui ler todas, mas ali no começo, é o Araragi e o Oshino conversando sobre cobras. Porque o Araragi tem medo de cobra. E o Oshino, não é assim. Em alguns lugares é realmente uma coisa a ser temida, outra é uma força poderosa. Deixa eu caçar aqui a frasezinha que eu achei bonita. Que ele fala que a cobra é tipo mó errado, é um peixe na terra. As cobras parecem tão desafortunadas. A reputação delas é tão ruim que é tipo demônios, cobras. O diabo, os capeta, uma cobrinha. Lucifer se disfarçou de uma serpente, afinal de contas. Nossa, eu não... E aí que tá. Aí eu comecei a caçar todas as referências que eu tinha de cobra e mitologia na cabeça. Plus, eu vou inverter a ordem pra já colocar as cartas na mesa. Eu acho que os episódios têm toda a ver sobre uma lenda do folclore japonês, que eu achei 5 minutos faltando pra começar a gravar, então não tem inteira. Gente, eu não sei falar japonês. Mas é a lenda de Anshin e Kiyohime. A Kiyohime era uma princesa e ela se apaixona por um monge que tinha voto de castidade. Então as coisas dão ruim. Eu achei várias versões, mas o resumo é dar ruim. E de tanta raiva que ela sente, porque ela se sente enganada pelo monge, ela se transforma numa cobra. Cada um tem sua mula sem cabeça que merece. Nossa, caralho, é mesmo. Ai, boitatá. Deixa eu escrever aqui de referências de cobras. E aí o monge, fugindo que ela, tipo, ela ficou tão puta da vida que ela virou uma cobra que gosta de fogo. Ele se esconde num sino, colocou em uma das versões. E ela queima o sino sem saber que ele tá dentro. E ele morre. E aí eu não sei se matam ela ou se ela morre de tristeza. Folclore, gente. Muitas versões. Ainda mais eu caçando traduções que vieram do japonês. E fala que outros monges, depois de um tempo, em uma das versões, outros monges daquele templo sonharam com um casal. E que numa vida passada, ambos haviam sido serpentes. Por isso, 2 serpentes. Aí, ó. A minha pergunta não foi em vão, então. Não foi. E também pra falar um pouco disso, de como as serpentes e as cobras são representadas, eu trouxe várias referências vou citar rapidamente, em diversas culturas que mostram essa dualidade de um monstro, uma coisa ruim, Ouroboros, o sinal do apocalipse em mais de uma religião, pelo menos 3, versus divindades, símbolos de renovação, figuras festivas. Eu vou mais ou menos geograficamente. Aqui no Brasil, temos o boitatá. Eu não lembro a história do boitatá, vocês lembram? Mas o boitatá não é um boi, é uma cobra. Tem mais a ver também com renovação, sim, porque através, o boitatá ele é responsável também pelas queimadas que vai renovar a floresta e tal. E é isso, que a gente conhece como folclore, mas é uma figura da mitologia, da crença indígena, um dos protetores da floresta. Ainda indígena, quando a gente vai, não religiões, mas grupos que consumem ayahuascas, ou diretamente indígenas, ou centros que a gente chamaria de xamânicos, que são mais voltados, que aprendem com os indígenas, ou tem indígenas na direção. A ayahuasca, um dos animais que representa, um dos nomes, é a força da jiboia, porque ela dá aquele abraço e depois te solta. E isso serve para eu não achei grupos indígenas específicos por nome, porque é muito, mas são todos os povos aqui da América do Sul que tem consumo de ayahuasca, do Peru, da Bolívia, do Brasil. Acho que é esse, principalmente. E também aqui no Brasil, mas não do Brasil, dentro das religiões de matriz africana, nós temos o Xumaré. Outro motivo para ser 2 cobras, os opostos. O Xumaré é uma figura tanto feminina quanto masculina, também representada pelo arco-íris. E aqui a gente pode ver que são todas representações mais positivas. O Xumaré é um orixá festivo, a força da jiboia e o boitatá como forças da natureza. Aí a gente, vamos ver. Aí sobe lá pra Europa, gregos, nórdicos, odeiam cobras. Pensa no povo que não gosta de cobra. Nos gregos, nós temos a Piton, a grande inimiga de Apolo, do oráculo de Piton. Ela é um monstrão. Nós temos Medusa, com os cabelos de cobra. Mas nós temos um símbolo que é interessante, que é o caduceu de Hermes. Porque tem 2 cobras representando eu imagino, isso pode variar, mas o símbolo de cobra é pelo veneno.
O Apolo, sim, o caduceu é de Hermes, porque ele é o deus dos médicos, mas quem é o deus da medicina é Apolo. Vamos discutir com classicistas, não comigo. Pra referência pro público que não sabe o que é o caduceu, é aquele símbolo usado na medicina, que, enfim, representa a medicina como um todo, que são duas cobras se entrelaçando em cima de um cajado com asas, é isso. Em muitas religiões a gente vai ter o arquétipo, os deus da cura também é o deus das maldições, porque você precisa conhecer o veneno para ter a cura, medicina básica. E nós também temos um caduceu com só uma cobra, que é um dos filhos de Apolo, ou Hermes, Asclepios, que também é medicina. E é só uma cobra porque ele é o filho. E aí, nos nórdicos, nós temos Jormungand, também não sei falar, gente, que é uma figura de Ouroboros, que é um dos filhos monstruosos de Loki, que quando Jormungand solta a própria cauda, ela meio que tá envolvendo o planeta Terra, e se ela solta, o planeta se desfaz. É daí que vem os terremotos pra eles. Então, quando Jormungand solta de vez, é quando... Esqueci o nome do apocalipse nórdico acontece. É o filme do Thor, gente? Ragnarok, obrigado. Descendo um pouco, nós temos o Egito, igualmente Apófis. O caos, porque é assim que representam o nascer e o pôr do sol. Todo pôr do sol, a grande cobra engole Ra, que é o deus sol. Ele se liberta e o sol nasce de novo. Mas, ele não é uma figura do mal, ele é o mal para os egípcios. Aí vendo um pouco pro Oriente, chegando na gente, sim, gente, muitas referências, perdoa. Eu achei, pra quer ver de hindus e budistas, porque a gente discutiu bastante no último episódio, é um ser místico. Tem alguns deuses que são representados com cobras, mas existe toda, um ser místicos, assim como existem centauros e sacis, que são as nagas, que são, metade humanas, metade cobras, e algumas delas ascendem a divindade, algumas delas são malvadas, mas hindus, não hindus em budista, não temos essa associação de boa e mal para sempre. Temos a serpente no zodíaco chinês, como um dos signos, que é filósofo, sabedoria, silencioso e cauteloso. E eu esqueci, voltando, mas ali na América Latina, uma das figuras que eu mais amo, que é mais festiva de ver, não vou saber falar, gente, é a azteca, que é o Quetzalcoatl. É a cobra emplumada, literalmente. Esse é o significado do seu nome. E é um deus ele é um deus super de boa, super legal. É um dos filhos dos primeiros deuses criadores, que as pessoas pedem bênção de colheita, de caça. Eu achei o termo Mesoaméricos. E são essas todas as referências que eu achei de cobras pra gente pensar nessa dualidade. E por isso a gente tem duas o tempo todo. Pode representar. E porque, inclusive, existem cobras, se eu não me engano, que mudam de gênero, de sexo, durante a vida, conforme a necessidade do grupo ali. Então, por isso, nós temos vários desses mitos. Elas se renovam, elas podem ser venenosas, como elas podem ser totalmente comuns, não maléficas. Tem um vídeo rodando no TikTok que é um gatinho que tá uma cobrinha assim, rolou nele e tá passeando normalmente. Não, eu só acho que a Ana esqueceu de uma das maiores cobras do mundo, especialmente do Brasil, que é Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum, que celebra a vida e tudo que é de bom. E ela também denota um pouco de inveja quando ela fala, nossa! Porque ela está o quê? Querendo o que a pessoa está fazendo. Então, assim, tem aí a dualidade, enfim. Está mais calma, queridinha? Eu achei que você ia soltar o Orochimaru. Né? Foda-se. Quem é Orochimaru Perto da Celeste, para. Puta que pariu, agora eu tô com a Celeste na cabeça. Nossa! Eu só queria fazer um comentário que vai linkar com o negócio que a gente falou lá atrás, que o Felipe tinha falado que, diferente de outros episódios, não tinha um processo de transformação da pessoa. Só que eu acho que ali é muito implícito. Não é que não existe uma transformação, existe um processo muito de aceitação. E a transformação é interna. Então, quando a gente vê a Sengoku aceitando a atitude que ela fez, aí sim que a maldição vai embora. Então, eu vi muito como um processo de aceitação, além do processo de transformação. Porque ela se sente culpada pelo que ela fez, mas ela não tem culpa. Pra mim, acho que essa dúvida que eu levantei ficou clara quando a Ana falou da questão do amarrar, se sentir preso e tal. E aí eu falei exatamente com isso que você falou agora, Chibi. Acho que justamente não ficou tão explícito, mas era realmente isso, né? O processo interno dela.
Aí eu também até pensei, será que tem a ver com a amarração que a outra fez pra ela e amarrar a cobra Shibari? Não. Não, eu acho que o processo da aceitação, quando ela se livra finalmente das cobras, é quando ela tira as escamas. As escamas literalmente saem dela, né? Então acho que tem esse processo de trocar de pele que as cobras têm, enfim, se livrar disso mais metaforicamente. Mas a cobra sai da boca. Uma das, sai pela boca também. O que pode ser o processo também, das vezes, você pôr pra fora, né? Ou vomitar aquilo que te faz mal. Apesar dela se aceitar, a briga do Araragi com a cobra é justamente pra mostrar que nem sempre ele vai vencer, né? E ele vai ter que aceitar que ele não consegue salvar todo mundo. Exato, ele que não aceita ainda. E aí a gente tem que ver se vai refletir isso em outros episódios, sei lá, com a cobra voltando ou não. Ou se vai simplesmente acontecer outras coisas e vir outras consequências em cima disso. Flutua como uma borboleta e pica como uma abelha? O que é, o Muhammad Ali? Não, é uma cobra nesse episódio de Bakemonogatari. Muito bem, na noite de hoje temos aí então nossas convidadas retornando ao palco do Kanshou do Bilhão, relembrando o nosso placar, que é 8 pontos para você, Tibi, e 5 pontos para você, Ana. Eu espero que vocês tenham feito a lição de casa nesse episódio, porque, pelo menos, as questões difíceis exigiam um pouquinho de malícia, de sagacidade, de pensar o que a mente deturpada do Felipe pensaria para planejar essas questões. Então, começando por você aí, Ana, que está com menos pontos, escolha uma pergunta entre 1 e 2. Nossa, quantos números existem entre 1 e 2? Eu acho que eu vou com 1. Depende. Números reais? Pode existir infinitos. Eu tô formada em letras, não em números. Você escolheu qual? Eu perdi aí. 1. Quando é o aniversário de Senji Ogahara? Alternativa A, 8 de junho. Alternativa B, 7 de julho. Ou alternativa C, 9 de agosto. B, 7 de julho. Eu anotei isso porque eu pensei no signo dela, mas enfim. Correta resposta. 7 de julho, aniversário da Senji Ogahara. Ganhou 1 pontinho agora, totalizando 6 pontos. Bom, vamos lá, Tibi, a sua questão fácil, valendo 1 pontinho, diz o seguinte: qual é a cor da cadeira em forma de banana no quarto de Araragi? Letra A, azul. Letra B, rosa. Ou letra C, amarela? Amarelo. Certa resposta. Tá aí, forma de banana, forma de um balde d'água. Ana, vamos lá. Sua questão média vai ser a 3 ou a 4, valendo 2 pontos. 3. Araragi comprou 20 mil ienes em livro. Alternativa A, verdadeiro. Ou alternativa B, falso. Já começou a descaralhar, né, as regras do jogo, né? Tem alternativa? É uma pergunta. Parece tudo em ordem. É falso. É falso. É falso, correta resposta. Ele gastou 10 mil e não 20 mil ienes. Então, 2 pontinhos aí pra você. A mínima ideia, eu nem lembrava que ele comprou livros. Vamos lá, Tibi, a sua questão de verdadeiro ou falso diz o seguinte: Araragi, Kanbaru e Sengoku param para conversar em frente a um outdoor com uma família de 3 pessoas em desenho. Verdadeiro ou falso? Falso. Errada resposta, é verdadeiro. Estão na frente de um standzinho, um outdoor, que tem uma família desenhada bem engraçadinha. Que inclusive parece um dos estilos que eles viram na discussão ali do quarto com a Kanbaru. Que muito engraçadinho. Eu sabia essa também. Mano, foi pra tu, vai pra próxima, Felipe. Próxima, 5 ou 6, Ana? Tem que deixar a Ana aproximar pra ficar mais... Não, já tá 8-9, vamos lá. 5? Em que ano o templo em que se passa o episódio foi destruído? Alternativa A, 15 da era Meiji. Alternativa B, ano 10 da era Showa. Ou alternativa C, ano 8 da era Taisho. Alternativa C. Nem fudendo. Caralho, parabéns, certíssima resposta. Correta resposta. Eu não lembrava, mas eu lembrava que tinha 8. Então você lembrava. Parabéns, 3 pontos, porra. Vamos lá, Tibi, a questão difícil, valendo 3 pontinhos. Sinto muito já, inclusive. Qual é o nome do livro verde que tomba na prateleira na cena da biblioteca? A, Como Falar com os Mortos. Letra B, Ocultismo. Ou letra C, A Maldição da Cobra. Aí você pegou. Eu vou no ocultismo. Ocultismo, todas as opções são uma excelente chute, mas apenas um está correto e é a letra A, Como Falar
com os mortos. Tem os 3, né? Tem os 3. Agora, qual que era a cor certa? E do que caiu ainda por cima. Desculpa, Felipe. Felipe, ele que falou essa pergunta aí pra mim no chat depois. Depois disso, nós chegamos num resultado muito legal, porque estamos na primeira virada do Kanshou do Bilhão, em que a Ana está com 11 pontos e a Tibi está com 9. Mas ainda muito apertado, a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas edições do Kanshou do Bilhão. Ouvintes, é com grande pesar que eu inicio mais um de meus programas com uma notícia horrível. Em meio às minhas investigações, eu não encontro descanso. Foi noticiada ontem a morte de uma colega de classe, algo que me preocupa fortemente. Esses assassinatos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais próximos de mim. Seria absurdo, eu sei, me relacionar a esses casos. Mas como investigador no meu tempo livre, eu não consigo deixar de estranhar as circunstâncias. É por isso que sigo com afinco, ouvintes, buscando as respostas para que essas jovens possam ter paz nesse plano terreno e no próximo. Que Deus as te... Meu Deus, tem alguém aqui na porta no estúdio? Rápido, siga meu podcast Kanshou em todas as redes sociais em @KanshouPodcast e tente não se assustar com a verdade. Este podcast foi editado por Nate Claymore.